O nosso jornal, sobre o tema escolhido, tem como título A Triade da Exclusão em Portugal e subtítulo Estereotipo, Preconceito e Discriminação. A mente humana e os processos cognitivos associados à mesma são, ainda hoje, um tópico de investigação ativa. Com a análise ao tema, através de notícias, pretendemos, primeiramente, ficar a conhecer a diferença entre os três conceitos principais, visto que ambos apresentam características comuns, no entanto, representam realidades complementares, ou seja, realidades que se antecedem. Seguidamente, como objeto-alvo é a sociedade portuguesa, pretendemos analisar as consequências e a regularidade destes fenómenos sociais, no cotidiano, numa sociedade que nos é familiar. O primeiro conceito a avaliar na tríade da exclusão social em Portugal é o estereótipo. Lippmann foi um dos primeiros autores a usar o termo estereótipo para se referir à ação de associar uma determinada característica a um indivíduo por considerar que este se insere num determinado grupo. Apesar de terem sido concebidos diferentes modelos para definir este fenómeno, é ainda difícil descrever de forma clara alguns dos mecanismos associados à criação de estereótipos e compreender as fronteiras das categorias que são concebidas pelo nosso cérebro e como são estruturadas essas categorias. Assim, o estereótipo é usado principalmente para predefinir e limitar pessoas quanto à aparência, quanto à nacionalidade, comportamento, género, religião e condição económica. Desta feita, são opiniões e ideias generalizadas, adquiridas ao longo da nossa vivência e experiências em sociedade, que partem do senso comum, mas sem qualquer conhecimento sobre o assunto ou sobre a pessoa que está a ser estereotipada. Deste modo, teremos estereótipos positivos, por exemplo, a sociedade portuguesa ser conhecida pela sua gastronomia, que demonstra uma grande qualidade atribuída ao povo português, a todo o povo português, mas também estereótipos que podem se tornarem em formas de preconceito, ou seja, uma perspectiva negativa atribuída a um indivíduo ou ao grupo em que ele se insere. Logo, o problema principal dos estereótipos é ignorarem os aspectos individuais de quem está a ser estereotipado. Avaliamos este conceito em Portugal através de 3 notícias e concluímos que os estereótipos marcam o dia-a-dia em Portugal. Este título de uma das notícias conclui a análise sobre a presença deste problema base social, os estereótipos em Portugal. Assim, são uma realidade constante do cotidiano que todos realizamos voluntária ou involuntariamente. São os estereótipos, ou seja, os categorizadores sociais, que anulam as características individuais e, como vemos nas notícias, primeiramente, sobre os estereótipos de género e, segundamente, sobre os estereótipos relacionados com a nacionalidade, que vão dar origem aos outros 2 fenómenos sociais da tríade em análise, o preconceito e a discriminação. O segundo conceito a conhecer para a análise comum dos 3 em Portugal é o preconceito. O preconceito refere-se a uma avaliação positiva ou negativa de outra pessoa baseada na percepção da associação de grupo dessa pessoa, ou seja, estereotipo. Assim, pode ocorrer com uma pessoa ou um grupo de determinada afiliação política, sexo, género, crenças, valores, classe social, idade, deficiência, religião, sexualidade, identidade de género, raça, linguagem, nacionalidade, beleza, ocupação, educação, criminalidade, apoio a uma equipa desportiva, género musical ou outras características sociais. Consequentemente, o preconceito estará associado à superficialidade e ao impulso gerado dos primeiros sentidos, nomeadamente da visão. Após a análise desta parte da pesquisa, adquirimos que este conceito social, nomeadamente o preconceito, atualmente tem um grande impacto e é presente na sociedade-alvo. Assim, esta visão criada sobre os indivíduos, isto é, como os sujeitos definem grupos sociais, anulando as características pessoais de cada indivíduo, é recorrente em vários aspectos ou categorias sociais. Podemos ver este fato através das notícias escolhidas. Então, 86% dos imigrantes já terão sofrido preconceito, que sugere a grande e presente categorização e avaliação feita pelo povo português, relativamente às pessoas apenas com uma nacionalidade diferente. A mesma situação decorre nas notícias número 1 e 2, estas focadas apenas na imigração. O aspecto social da etnia e nacionalidade sobre a população brasileira em Portugal. Por outras palavras, a maioria do povo português anula por completo as características individuais das pessoas com uma nacionalidade diferente da portuguesa,
podendo, consequentemente, tratá-la de forma diferente. Ao estudar a forma como as pessoas definem grupos ou mesmo como se autocaracterizam na sociedade, é possível tirar partido destes conceitos de maneira a levar o sujeito a refletir e potencialmente mudar a forma como encara um membro de um grupo externo ao seu. O último conceito a observar é a discriminação. A discriminação refere-se a atitudes ou ações preconceituosas contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas com categorias sociais consideradas indesejáveis, como questões raciais, de género, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação económica, entre outros. Por outras palavras, é o comportamento tomado pelos indivíduos selecionado por base de uma categorização construída por preconceitos. Consequente, esta hipótese do indivíduo adotar uma atitude baseada em ideais concebidos em relação a aspectos sociais diferentes nas vítimas de discriminação vai os prejudicar, incapacitando a prevalência de uma sociedade caracterizada pela coexistência de indivíduos marcados não só pela diferença, mas também pela diversidade. No entanto, a discriminação também pode tomar um caráter positivo. Acontece quando uma pessoa pertencente a uma minoria é discriminada de forma favorável. Isso acontece para garantir o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, diminuindo os desequilíbrios sociais existentes em determinadas áreas. Então, são medidas direcionadas normalmente pelas entidades governamentais, de forma específica, para uma parcela de indivíduos socialmente discriminados, com o objetivo de lhes conferir igualdade de oportunidades em relação às maiorias. Para a análise deste fenómeno, em Portugal, abordamos 3 notícias e adquirimos que este conceito social, nomeadamente a discriminação, é um fenómeno vivo no alvo de estudo. Assim o podemos ver nas histórias das notícias retiradas do Jornal de Notícias, em que 2 falam de como a orientação sexual pode influenciar alguns indivíduos a tomar atitudes discriminatórias, como por exemplo o insulto paneleiros, e até no âmbito da saúde, nomeadamente na adoção de sangue. E por fim, a terceira fala de como a diferença de género também acaba por ser um fator condicionante para a discriminação de certos indivíduos, neste caso as mulheres, apesar da sua emancipação no trabalho. Como sabemos, não é habitual existir uma conclusão num jornal, mas para uma melhor avaliação destes 3 temas, achamos necessário haver uma. Em suma, na nossa opinião, estes 3 conceitos geram um processo linear presente nas várias faixas etárias, em que, quando comparado com as matrioscas, o estereotipo é o centro, isto é, o primeiro fundamento, que depois vai originar o preconceito, que consequentemente vai originar a discriminação. Por outras palavras, numa perspectiva negativa da sociedade portuguesa, como alvo de estudo, estas temáticas diferentes mantêm uma relação de complementaridade. Esta triade só começa a partir do momento em que é criada uma distribuição de pessoas por categorias, julgando-as por boas ou más, de acordo com as suas características sociais, ou seja, a partir dos estereotipos. Numa sociedade multicultural moderna, estes processos de estereotipos podem criar um ambiente de desconfiança e desconforto. A forma como percepcionamos alguns grupos pode fazer com que sejamos levados a agir de forma preconceituosa. Assim, para acabar com esta triade da exclusão, as sociedades têm que combater a categorização social, ou seja, combater o estereotipo, uma vez que, na tentativa de combater os estereotipos, acabamos com o processo linear da exclusão, isto é, com o preconceito e, consequentemente, com a discriminação. Deste modo, com o fim da paz social e formação de uma sociedade marcada pela diversidade e diferença, temos a escola como agente mais influente, devido ao seu papel como agente de socialização, que tem que construir ideias positivas e de construir ideias negativas desta sociedade, de forma a corrigir, desde as idades mais novas, a ignorância perante as características individuais, educando a sociedade futura.